Vamos à leitura do texto sagrado então, Juízes capítulo 8, versículo de número 22. Quem tem a palavra de Deus pode acompanhar comigo. Juízes capítulo 8, versículo 22. Eu quero falar nesta noite sobre as 3 fases da vida de Gideão. 3 fases da vida de Gideão. Juízes 8, 22. Amém? Diz assim o texto sagrado: Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como o teu filho, e o teu filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos medianitas. Porém Gideão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará. Disse-lhe mais Gideão: Uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: De boa mente os daremos. Estenderam a sua capa, e cada um deles deitou ali os pendentes dos seus despojos. E foi o peso dos pendentes de ouro 1.700 ciclos de ouro, fora as muletas, cadeias, vestes de púrpura que traziam os reis dos medianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. Fez Gideão disso uma estola, e pôs na sua cidade em Ofrá, e todo Israel se prostituiu ali pós ele, e foi por tropeço a casa de Gideão essa atitude. Amém. Fecha os olhos. Espírito de Deus, nos traz a tua palavra revelada ao nosso coração nesta noite, no nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Ouça com atenção aquilo que Deus quer falar com você. Se você precisar tomar água, levante a mão. Um diácono vai buscar a água para você e vai te servir no banco. Não vá ao banheiro, não converse, não atenda celular. Pelo amor de Deus, olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: em nome de Jesus. Diga para ele: em nome de Jesus, não converse comigo agora. Amém? Então ouça o que Deus quer falar contigo. As nossas escolhas hoje, no tempo presente, elas vão determinar o que vai acontecer no dia do amanhã. Lá em Deuteronômio capítulo 28, o Senhor Deus diz assim: Tenho colocado diante de vós 2 caminhos, a bênção ou a maldição, obedecer ou não obedecer, a vida ou a morte, ser alegre ou ser infeliz, ser próspero ou andar na miséria. Dentro do nosso livre-arbítrio, Deus nos dá a capacidade de nós escolhermos. Amém? Quem concorda diz amém. Amém. Por exemplo, hoje você decidiu vir para a igreja de preto, de vermelho, de azul, de branco. Isso é escolha, sim ou não? Sim ou não? Sim. Você imagina se todos nós não tivéssemos poder de escolha? Se todos nós tivéssemos de amarelo aqui hoje, de branco, ou só de preto, a vida eu acho que não teria sentido. Mas Deus, na sua multiforme graça, nos permite escolher e dá esse colorido bonito aqui que acontece. Você entende isso? Então a Bíblia diz, amados, que nós somos produto das nossas escolhas. E a Bíblia nos dá a direção e nos mostra o caminho certo. Só que muitas vezes nós queremos fazer o caminho oposto. Ou como dizia já minha mãe: você quer andar pelo rumo do seu nariz, então vai. Ela dizia isso para mim. E a Bíblia diz que só há 2 maneiras de aprender: o sábio aprende olhando e o tolo aprende se batendo. Lamentavelmente tem pessoas, irmãos, que tem que bater a cara no muro para aprender,
Mas outros não, aprendem olhando com os erros dos outros. E isso é sabedoria que Deus também nos concede. Quem entende isso diz amém. Amém. Olha aqui para mim, preste atenção. A Bíblia fala das 3 fases da vida de Gideão. A primeira fase da vida de Gideão é a revolta. A Bíblia diz que ele está lá no lagar. Para você ter ideia, o lagar era um lugar onde pisava as uvas. Aquele tonel de 1 metro, 1 por 1, ou às vezes redondo, era um lugar onde pisava as uvas. O que era sinônimo de alegria, que no dia da colheita colocavam as uvas, as crianças, as mulheres, os homens entravam dentro do lagar e pisavam as uvas num som de música, louvando e bendizendo ao nome do Senhor, e eles dançavam pisando as uvas. Aquilo que seria alegria naquele dia era tristeza, era luto, era desgraça, era dor. Porque ele utilizava o lagar não para amassar as uvas, mas para malhar o trigo, para esconder dos midianitas, porque a colheita estava chegando, e os midianitas vinham e levavam todo o trabalho das mãos deles. Então a primeira fase de Gideão é a fase da revolta. Ele está ali revoltado com aquela situação, ele não concorda com o que está acontecendo, aquilo para ele está mal, ele não aceita aquela humilhação. Ele estava sabendo que estava chegando os dias. Diz a palavra de Deus, os estudos bíblicos, que ele fazia os feixes de trigo e escondia nos paredões de pedra, numas fendas que tinha, ali era armazenado e escondido o trigo. Então Deus, olhando aquela atitude, ele decide usar, potencializar a vida daquele homem para o bem, e Deus envia o seu anjo, o anjo com letra maiúscula. E o anjo chega lá e diz: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Qual foi a resposta que ele deu para o anjo? Se o Senhor é comigo, o que é feito do Deus dos nossos pais? Por que essa miséria? Por que essa desgraça? Por que essa escassez? Por que essa escravidão? Por que essa situação de humilhação? Olha a revolta dele, irmão. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. O que hoje está neutralizando as pessoas é o conformismo. O que está neutralizando as lideranças é o conformismo. O que está neutralizando a igreja, muitos casos, é o conformismo. Tá bom assim, não deixa, não mexe, se mexer pode piorar. Você conversa com as pessoas, elas dizem: olha, na situação que está, fazendo para comer tá bom. Meu irmão, há uma conformidade com a miséria, com a vida improdutiva, com a desgraça, com a morte, com a doença. Meu pai morreu do coração, eu também vou morrer do coração. Meu avô morreu do coração. A nossa família tem um histórico de infarto. Meu irmão, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mudança começa por aqui, meu irmão. Se você estiver em concordância com o mal já sobre a tua porta. A Bíblia diz: ao mão a maldição na tua porta. Agora, se você se levantar no nome do Senhor Jesus Cristo e tomar posse daquilo que é de direito seu, e dizer: eu não concordo com a doença, eu não aceito esta miséria, eu vou mudar esta situação, então a tua vida começa a mudar a partir de agora. Eu venho de uma família humilde. Meus pais tiveram dinheiro, quebraram. 1974, na geada, a peste, a geada negra que diz, matou toda a fazenda de café que ele tinha. O café foi cortado do tronco.
E o banco tomou tudo que ele tinha. Nós vivemos uma vida de miséria. Até conhecer Jesus, nós levamos sal. Mas eu nunca concordei com a miséria. Quando criança, irmãos, 6, 7 anos de idade, eu cuidava de carro, vendia sorvete, eu vendia vela na porta do cemitério, eu vendia coxinha, vendia pastel. Meu primeiro serviço que me arrumaram foi um serviço de lixar carro. Trabalhava numa funilaria e aquela parte pesada de lixar o carro. Mas eu nunca concordei com uma vida improdutiva. Ao contrário do que meu irmão, já estava em concordância. Andava com o sapato furado, estava bom. Andava com a calça remendada, estava bom. Mas eu fui à luta e eu disse: eu vou mudar essa história. Tanto que de todos os meus irmãos, só eu me informei, ninguém conseguiu. Porque, não, tá bom assim, terminou o segundo grau, tá bom. Antigo segundo grau, hoje ensino médio, não, tá bom. Tá ótimo, já estudei bastante. Um pouquinho de estudo já dá para mim pegar um servicinho bom. Eu quero dizer aos jovens que estão aqui nessa noite, o mercado aí fora é competitivo. Já não tem lugar para bom, só existe lugar para excelente. Se você não estudar, se você não se esforçar, se você não fizer curso, se você não fizer especialização, se você não fizer doutorado, mestrado, se você não se especializar naquilo que você é, meu irmão, você vai ficar para a finaleira, vai ficar para segundo, terceiro. Então a mudança começa aqui. Diz amém, Jesus. Gideão estava inconformado. O anjo falou com ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele salta lá e diz: cadê o Deus dos meus pais? Por que essa miséria? Aí Deus olha para ele e diz assim: é assim que eu quero um camarada inconformado com essa situação. Eu quero uma pessoa neste espírito. Vai nesta tua força, porque nesta tua força livrarás Israel da mão dos midianitas. Olha para o irmão que está do lado aí. Diz para ele: o que você está fazendo para mudar? Ou você está em conformidade com as coisas que estão acontecendo? Quem está conforme aqui diz amém. Quem quer mudança, diga glória a Deus. Então diga assim: eu quero mudança. Diga: eu quero ir para a segunda fase da vida de Gideão. Agora olha para o irmão do lado e dá uma palavra profética para ele. Diz: você quer mudança? Começa a guerrear. Sai da área de conforto. Diga: começa a pelejar. Diga: não temas. Diga: Deus é contigo, irmão. Já diz o ditado: para se caminhar 1000 milhas, começa dando o primeiro passo. A segunda fase da vida de Gideão foi o campo de batalha. Deus manda ele alistar um exército. Se apresentaram 32 mil homens. O exército estava formado, aparentemente legal. Ei, olha para mim. Só que é na hora da luta que você vê quem é de Deus. Enquanto, meu irmão, enquanto as coisas vai tudo bem, glória a Deus, aleluia, maravilha, tudo é bom. Mas é na hora da luta que você vê quem é de Deus. Quem tem uma aliança com Deus, quem tem um compromisso com Deus, quem está comprometido com o reino de Deus. Deus olhou para Gideão e falou assim: Gideão, está confiante? Ele disse: agora eu estou. 32 mil, mais um baita do exército. Se ele fosse gaúcho, ele ia dizer: mas bate! 32 mil homens, a guerra está ganha. Aí Deus falou assim: mas tem gente aí no meio de vocês aí, que hora que o cerco apertar, eles vão, pular fora. Aí Deus começa a selecionar os valentes. Deus começa a escolher os valentes. Amém? E Deus faz um teste tão interessante. E Deus diz assim para ele: olha, faz o seguinte, o último teste deles, né? Manda eles passar pelo ribeiro e manda eles tomarem água. O que abaixar e tomar água como um cão, separa esse, porque esse não serve.
Como é que o cão toma água, irmãos? Ele mete a cara, mete o focinho na água, não olha nem para a direita nem para a esquerda. Aí Deus diz assim: agora aquele que abaixar e pegar a água na sua mão e trazer a água até a sua boca, ó, vigilância. Olha aqui, olha aqui. Esse você separa, porque esse é de guerra. Esse tem um espírito de vigilância. Esse está ligado no que está acontecendo. Esse está atento. Deus tem separado homens e mulheres para uma grande batalha, mas também para uma grande vitória. Essa foi a segunda fase. E sobrou 300. Apenas 300. Mas 300 homens de verdade. 300 homens que davam a vida. 300 homens que queriam mudança. No meio de uma multidão, você não vai conseguir a totalidade. Isso é normal. Eu faço um projeto todo ano chamado Os Valentes de Davi. A igreja tem 1000 membros, entra 200. São 200 que estão dispostos a vencer. Os demais vão na carona, vão na oração, vão na empolgação, vão na emoção, né? Eu também vou junto. Mas na hora da luta, que o cerco se aperta, é que você realmente vê quem é de Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Essa foi a segunda fase. Ele entra no campo de batalha e Deus concede a vitória. Deus concede a vitória. Deus dá a vitória. Deus disse que ia dar vitória, não disse? O que Deus falou para ele lá atrás? Vai nessa tua força, que darei livramento ao meu povo, nas suas mãos, pelas suas mãos, pela sua fé, pela sua força. Mas agora Gideão entra na terceira fase da sua vida. Olha para mim, essa fase é perigosa. Essa fase muitas pessoas têm reprovado. Quando já havia ganhado a grande batalha dos medianitas, e Deus, por intermédio de Gideão, dera livramento ao seu povo, o povo estava feliz, o povo está contente. Irmão, imagina, deixaram de ser escravos, venceram, o que era impossível tornou-se possível. Agora eles entram numa outra fase. Então eles chamam Gideão, no capítulo 8, versículo 22, e diz assim: Gideão, reina tu sobre nós. Por intermédio de você, Deus nos deu livramento. Vem liderar sobre nós, vem reinar sobre nós. Reina tu, reina o teu filho e os filhos dos teus filhos, sua descendência. Nós precisamos de um líder, nós precisamos de alguém que nos governe, nós precisamos de um homem valente como você, nós precisamos de uma pessoa guerreira como você. E aí Gideão, aclamado, afamado, ele diz: eu não vou reinar sobre vocês, nem eu vou reinar, nem meu filho vai reinar, e nem os meus netos irão reinar, e nem a minha descendência irá reinar. Aí ele diz, sabe o que? Ele diz: o Senhor domine sobre vós, o Senhor reine sobre vós. Essa atitude de Gideão muitas vezes é a atitude de muitos filhos de Deus, que se exime da sua responsabilidade, do seu chamado, do seu compromisso, daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer. Às vezes, irmãos, quando uma pessoa ela está em decadência, ou quando uma pessoa ela está atravessando algum problema, é mais fácil ela culpar os outros do que chamar a responsabilidade para si. É mais fácil, irmãos, achar um culpado, um laranja, como diz, e culpado que tomar responsabilidade para si, do que chamar a responsabilidade para si, chamar o compromisso para si.
E muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Diante de determinadas situações que nós temos poder de decisão, nós jogamos para Deus resolver. O Senhor reine sobre vós, o Senhor domine. O camarada sai dando cheque sem fundo por aí, sai estourando o limite de cartão de crédito. Daí ele diz assim: Deus proverá, Ele é o dono da prata, do ouro, Ele vai prover, final do mês tudo vai dar certo, o Senhor, Ele vai resolver o meu problema financeiro. Eu confesso, eu comprei um pouquinho demais esse mês, mas Deus proverá. Jeová Jiré, meu irmão, não vai descer um anjo do céu, o anjo contabilista, e vai te ensinar o que você pode, o que você não pode. Esta administração é da sua competência, é da sua escolha, é das suas atitudes, é das suas ações. Deus está entregando para você administrar, para você cuidar daquilo que Ele tem te dado. Conhece a parábola do mordomo infiel? Não fique esperando que vai chegar um anjo bater na tua porta e dizer: eu sou o anjo contabilista, Deus me mandou aqui para te dizer que você está estourando o teu cartão de crédito. Esse mês você pode gastar mais 30 pilas só e acabou, hein? Não dá mais. Se gastar acima de 30, estourou. Meu irmão, não vai acontecer isso. Está na sua consciência, está na sua administração. É livre-arbítrio, poder de escolha. Amém? Senhor reina sobre vós. Era compromisso dele, sim ou não? Aí ele olha para o povo e diz assim: vocês querem me abençoar mesmo? Vocês gostaram do que aconteceu? Então faz o seguinte: eu quero que vocês reúnam o ouro dos despojos de vocês, porque eram descendentes dos ismaelitas, tinha muito ouro. Coloque aqui sobre a capa, deu uma quantidade lá enorme, derreteu aquele ouro e mandou que construísse, sabe o que? Fizesse daquele ouro derretido uma estola sacerdotal. E a Bíblia diz que essa estola foi colocada na porta da cidade de Ofrá, a cidade de Gideão. Ei, olha o que acontece. A Bíblia diz que o povo passa por aquele lugar e começa aquela estola sacerdotal tornar-se um objeto de adoração do povo. Uma vertente teológica diz que todos aqueles que passavam tinham a obrigação de tocar na estola sacerdotal e dizer: por Deus e por Gideão. Olha aqui, está aqui a história do homem que nos deu o livramento. Irmão, o que aconteceu? Preste atenção, isso aqui é profético, isso aqui é de Deus, e se você guardar isso que eu vou falar, você pode mudar a sua vida a partir desta noite. Ele se preocupou com os seus próprios interesses, ele se preocupou, meu irmão, com a sua vida, com o seu eu, com o seu ego, né? A escola é sinônimo do que? De autoridade, autoridade sobre Gideão, o homem que deu o livramento. Meu irmão, que cresça Jesus e desapareça nós, que o Senhor seja glorificado na nossa vida e que nós sejamos diminuídos. Ele preocupou-se com seus interesses pessoais. E quando os nossos interesses pessoais estão acima dos interesses de Deus, a vida começa a andar na contramão. Mas quando os interesses de Deus, olha para mim, quando os interesses de Deus estão acima dos teus interesses pessoais, a tua vida começa a andar no caminho certo. Porque a própria palavra do Senhor Jesus diz: buscai antes o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Reina tu sobre nós. Não vou reinar. Teus filhos não, também meus filhos não, meus netos não. O Senhor domine sobre vocês. Mas faz uma escola sacerdotal. E a Bíblia diz que aquela atitude de Gideão trouxe desgraça para a sua casa. Outra tradução bíblica diz: trouxe tropeço para a sua família. Essa é a terceira fase de Gideão. Tem pessoas que quando elas chegam na igreja, elas chegam na igreja quebradas, arrebentadas.
Deus trata, Deus cura, Deus liberta, Deus muda, Deus levanta. Ele entra na segunda fase, ele briga, ele guerreia, ele aprendeu a guerrear. Aí depois ele entra na terceira fase. A terceira fase é quando ele está bem, é quando ele está prosperando, é quando ele está legal. Aí ele acha então que ele está livre das suas responsabilidades. Sabe qual é o pecado que Gideão cometeu? O pecado da omissão. Olha para mim, é quando eu tenho o poder de mudar a vida de alguém e eu não mudo. Camarada chega para mim e diz: Bispo Adolfo, eu estou com fome, e eu estou com fome 2 dias sem comer. Aí eu tenho uma mesa farta, e eu dou um toquinho no ombro dele e digo assim para ele: Senhor irmão, o negócio é o seguinte, nós vamos orar por você. Diz para mim, oração vai matar a fome, irmão? Sim ou não? Não. Eu primeiro tenho que resolver o social. Eu tenho que matar a fome primeiro, depois orar por ele. Quem concorda diz amém. Eu não posso fugir da minha responsabilidade. Eu não posso ter o pecado de omissão na minha vida. Como cristão, a palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Como representante de Jesus na terra, eu tenho que andar como tal, como um pequeno Cristo. Eu tenho responsabilidade com a minha igreja, eu tenho responsabilidade com a minha oferta, eu tenho responsabilidade com o meu dízimo, eu tenho responsabilidade com o meu culto de oração, preciso orar, eu tenho responsabilidade com a minha santa ceia. Aconteça o que acontecer, mas eu estou na ceia, eu não posso faltar à ceia, eu tenho que participar da ceia do Senhor, eu tenho que ter comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, eu tenho responsabilidade com este irmão que senta do meu lado, eu tenho responsabilidade com o meu pastor, com o meu superintendente, eu tenho responsabilidade comigo mesmo. Vocês se lembram lá no Éden? O pecado de omissão. A Bíblia diz que todos os dias, final da tarde, Deus tinha uma comunhão estreita com o homem. Sim ou não? Deus descia o Éden, falava com Adão, e era uma amizade bonita, uma íntima comunhão. Mas um dia Deus chega lá e não encontra Adão. E Deus procura ele e diz assim: Adão, onde você está? E ele está lá escondido atrás de uma moita. Ele diz: eu estou aqui, Senhor. O que você está fazendo aí escondido? Eu estou nu. Aí Deus diz assim: e quem te mostrou que você está nu? Quem que falou isso para você? Como é que você sabe disso? Aí o que ele faz? Ao invés de, como provedor do lar, chefe de família, chamar a responsabilidade para si, ele sai atrás da moita e diz assim: a mulher que o Senhor me deu de presente, pois é, ela comeu do fruto que não era para comer e deu para mim comer também. Ei, olha para mim, você é o provedor da sua casa, você tem responsabilidade com a tua esposa, você tem responsabilidade com os teus filhos, você tem responsabilidade com o compromisso, com a manutenção do lar, em pagar a água, pagar a luz, pagar o aluguel, colocar o alimento. O homem vai para fora, vai para caçar, meu irmão. O homem vai para a luta, vai para a guerra, e ele tem a responsabilidade, ele é o cabeça do lar, da família. A sociedade está pregando uma outra mensagem aí, que a mulher agora pode ser chefe de casa. Meu irmão, eu não tenho nada contra os direitos das mulheres, apoio o direito das mulheres. Elas podem ser prefeita, elas podem ser advogada, pode ser juíza, pode ser vereadora, pode ser deputada, pode ser o que for, mas a mulher ainda é o vaso mais frágil da casa. A mulher precisa ser protegida, a mulher precisa ser guardada, a mulher precisa ser, meus irmãos, abençoada pelo provedor do lar, que é o marido. A mulher não se exime de sua responsabilidade. A Bíblia diz que ela tem sobre os seus ombros o dever de edificar. É ela que constrói, é ela que põe um tijolinho, é ela que cria a harmonia do lar. O marido chega, a casa está limpa, está bonita, o bolinho de fubá está pronto, a jantinha está pronta, o chinelinho está pronto, está tudo limpinho. O camarada vai procurar uma camisa, está limpinha, está passada. Ela tem a responsabilidade de trazer harmonia para o lar, para alegrar os filhos. Vamos receber os filhos aí, ó. Vamos receber, ó, meninos, o pai está chegando. Vamos
recebeu o pai com alegria, o pai está chegando de viagem, o pai está chegando da rua. É ela que cria essa atmosfera de paz, de bênção, de alegria dentro do seu lar, dentro da sua casa. A edificação é da mulher, a provisão é do homem. Quem entende isso diz amém. Amém. Ambos têm responsabilidade. Mulher é algo interessante, irmãos. Nós homens é esquisito, né? Homem deita num colchão sem lençol, tá tudo bem. A mulher já tem que ter um lençol esticadinho, bonitinho, cheirosinho. Põe uma mulher no ambiente para você ver. Ixi, transforma tudo. A Dariane está aqui. O Sander trabalhou 10 anos na região lá. Todo esgualepado, nós os homens, chegava lá de manhã, fazia mato, derrubava o mato para cá, lá. O Sander passou no concurso do correio, foi trabalhar no correio. A esposa dele, que é contadora, entrou no lugar dele. Meu irmão, mudou todo o ambiente. Tapetinho, florzinha, chimarrãozinho com uma garrafa enfeitadinha, bonitinha. Uma ocasião eu estou em casa, na sala, entrei e senti um cheiro agradável. E estava bem escura a sala. Falei, será que é o perfume de Cristo? Que coisa boa. De 5 em 5 minutos fazia um negócio assim, ó. Psst. E cheirava a sala. Oh Jesus, é a tua presença aqui, Senhor. Tu és maravilhoso. Sentei no sofá, fiquei e contei no relógio. 5 em 5 minutos fazia psh, e soltava aquele cheiro gostoso. Falei, não, peraí, esse negócio é diabólico, isso não é de Deus não. Fui lá em cima no quarto, falei assim, pastora, vem aqui. Vê se é coisa da minha cabeça, escuta isso aí. Ela falou, o que foi, irmão? Eu vou orar. E cheirava, sabe? Fui descobrir que ela colocou aquele trem lá, aquele negócio lá, escondido, programado, de 5 em 5 minutos, ele soltava um cheirinho gostoso que a sala exalava, aquele perfume gostoso. Isso é coisa de mulher. É verdade? A edificação da casa é de responsabilidade da mulher. É você, irmão, olha para mim, que cria uma atmosfera de bênção dentro da sua casa. Tem mulher que recebe o marido na porta, irmão, com metralhadora. O camarada põe o pé no final da tarde, ela dispara a metralhadora. O camarada nem disse, oi amor. Ele já foi fulminado. Olha, tem talão de água, vamos cortar água hoje, o talão de luz está vencido, amanhã também vamos cortar. Hoje eu chamado lá do correio, lá do colégio, lá a diretora, o nosso filho fez isso, fez aquilo, olha, está faltando isso, faltando aquilo. Meu Deus, meu irmão. Eu digo, né, antes do casamento é amor, né? Amor. Depois do casamento, amor café, amor açúcar, amor feijão. Adão tinha a responsabilidade de guardar sua esposa. Aonde ele estava quando a serpente enganou ela? Aonde ele estava? Se ocupando com um passarinho, com flor, se ocupando com a girafinha. Vamos botar o nome dela de girafa. Esse aí é elefante. Ele tinha que estar cuidando da esposa dele. Meu irmão, você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar da sua esposa, você tem que cuidar dos seus filhos. O pai, ele é psicólogo. Ele tem que olhar, ele tem que ver quando o filho não está bem, quando a filha não está bem. A mãe tem que ter essa psicologia. Está acontecendo alguma coisa com a minha filha. Tem menina que torna mocinha, a mãe nem sabe. Vira mocinha, a mãe nem sabe, nem orienta. Ah, filho, olha assim, vai fazer agora. Mudou, agora você é uma mocinha. Nem sabe. Aprende na escola, aprende com os outros, aprende com a avó, aprende com a tia, mas não aprende com a mãe. Você está entendendo, sim ou não? Então nós temos responsabilidades. Nós não podemos fugir e não podemos nos omitir
diante daquilo que é nosso. Quem entende diz amém. Amém. Olha para mim, vou encerrar essa mensagem. Estamos num pleito presidencial, estadual e federal. A igreja tem a responsabilidade de eleger os seus representantes. Nós não podemos ser omissos diante das nossas responsabilidades. A nossa igreja tem um projeto de cidadania. Nós temos os nossos representantes. E eu vou ser sincero, eu não vou ser omisso com a minha responsabilidade de cidadania. Eu quero que os homens de Deus me representem. Quem concorda diz amém. Amém. Agora eu vou dar uma boa notícia para você. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diz que nós somos mais de 50 milhões de evangélicos já no nosso país, num universo de 200 milhões, amém? Ou seja, uma terça parte dos brasileiros já são evangélicos. Mas o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que estuda o comportamento da sociedade e faz uma geografia, faz uma estatística, faz um estudo comportamental, aponta que os próximos 10 anos nós seremos mais de 100 milhões de evangélicos. Não, você não entendeu, é para dar uma glória a Deus e saltar do banco. Nós seremos mais de 100 milhões de evangélicos. A metade ou mais da metade dessa nação rendida aos pés do Senhor Jesus. Agora dá uma boa notícia para o teu irmão que está do seu lado. Diz assim: eu tenho uma boa notícia para você. Diga assim: nessa estatística de vidas salvas, diga: a sua família está no meio. Quem crê, aplauda o Senhor Jesus. Eu creio. Eu não vou fugir da minha responsabilidade como pastor, como bispo, como cidadão, como pai, como esposo. Gideão foi omisso, e a Bíblia diz que ele trouxe uma grande tragédia sobre a sua casa. A atitude dele de priorizar os seus interesses pessoais trouxe um grande tropeço para a sua casa. Se você estudar a Bíblia, lá na frente você vai ver os 70 filhos de Gideão, todos mortos pela escolha errada do seu pai. Olha aqui para mim. A igreja que eu quero que os meus filhos frequentem, eu tenho que ter compromisso com ela hoje. Porque a igreja que eu quero que os meus filhos frequentem seja uma igreja abençoada, cheia do poder de Deus, cheia da unção de Deus. Esse é o legado que eu vou deixar para eles. Entende? Diz amém. Amém.